Vamos falar só dela aqui agora, ó. Tá aqui a definição: corrente vezes área, corrente vezes vetor área. O módulo dessa grandeza é ampere vezes metro quadrado, ou você pode fazer algumas substituições e usar a unidade Joule por Tesla. Beleza? E por que é importante definir o momento de dipolo magnético dessa maneira? Porque esses vetores de polos magnéticos, quando estão sob ação de campos magnéticos, eles sofrem torques e se alinham com o vetor campo magnético. Então, se você pensar numa bússola que tem um dipolo magnético orientado no sentido norte da agulha, passou um campo magnético por aqui, esse vetor ele vai tentar se alinhar com a direção e o sentido do campo magnético externo. Sejam esses dipolos espiras de corrente, como é o caso dos nossos condutores aqui, ou sejam eles dipolos intrínsecos da matéria, como a gente já viu na aula anterior, os ímãs elementares das partículas. Essa definição aqui eu não vou trabalhar aqui no curso, mas saiba que é possível definir energia potencial para o campo magnético e ao dipolo, porque afinal de contas a gente tem um movimento acontecendo aqui, né? Então tem energia envolvida. E essa energia depende do ângulo θ entre o dipolo e o campo, e é dado por esse produto escalar aqui, ó. Então vamos fazer a aplicação de tudo isso que eu falei para colocar as ideias no lugar. Então eu peguei uma geometria qualquer aqui para a gente dar uma olhada, ó. Tem uma bobina retangular com 20 espiras, ou seja, você tem um fio aqui que deu 20 voltas e formou esse retângulo aí. As dimensões são 10 por 5. A bobina é percorrida por uma corrente I de 0,1 ampere. E esse ângulo θ de 30 graus é entre o campo magnético que está passando aqui, tem vários vetores campo. Todos esses vetores campo formam um ângulo de 30 graus com o plano da espira. Tá vendo ali? E a intensidade do campo é meio Tesla. Calcule o vetor torque que o campo exerce sobre a bobina. Vamos escrever aqui embaixo: o vetor torque ele é dado pelo momento de dipolo vetor campo. E o momento de dipolo é a corrente elétrica vezes o vetor área. Se eu olhar esse problema do alto, se eu estiver aqui no alto olhando para baixo, é isso aqui que eu vou ver. A minha espira está sobre o eixo X e o campo magnético B ele está para cá, ângulo de 30 graus. O eixo Y está saindo por aqui pegando no seu olho. Olhando aqui do alto eu vejo a corrente elétrica entrar desse lado e sair desse lado aqui. E se você tiver que desenhar o vetor área dessa espira, você vai aplicar a regra da mão direita, apontar os seus dedos na direção da corrente, fazendo a volta no sentido horário, e seu dedão vai apontar sempre ao longo do eixo Z negativo. Então, olhando do alto, eu vou ter um vetor área nessa direção aqui. O vetor área, ele é a área vezes a normal. A normal é um vetor unitário. E esse vetor unitário está apontando no sentido contrário ao eixo Z. Isso aqui vai dar menos 5 vezes 10 a menos 3 na direção Z chapéu. Então o vetor dipolo magnético é igual a corrente elétrica vezes o vetor área. Então o dipolo magnético vai dar menos 5 vezes 10 a menos 4 na direção Z chapéu. Então o dipolo magnético aponta na direção e sentido da área e é uma coisa menor que a área. Esse é o momento de dipolo. Qual é o ponto aqui que a gente não pode esquecer? Que esse momento de dipolo é para uma espira apenas. A gente precisa multiplicar isso aqui por 20 menos 0,01 ampere metro quadrado na direção Z chapéu. O segundo passo é a gente encontrar o vetor campo magnético B. E esse aqui é fácil, porque o B está contido no plano XZ. E as componentes são dadas pela decomposição do vetor B, usando um ângulo de 30 graus. Então a componente x é b cosseno 30 e a componente y é b seno 30. Y não, né? A componente z é b seno 30. Então tá aí, arredondando aqui para o cosseno 30, certo? Para terminar, para eu achar o torque,
eu preciso fazer esse produto vetorial. Então a gente vai tomar o determinante dessa matriz aqui, onde essa linha são os componentes do momento de dipolo e a última linha são as componentes do campo magnético. E se eu usar a regra de determinante, eu vou ter o seguinte, certo? O torque é uma entidade tridimensional que segundo o produto vetorial, está definida fora do plano formado entre μ e B. Então o torque sobre essa bobina aponta para dentro da página. Vamos ver mais uma aqui. Espiras circulares concêntricas de raio 20 cm e 30 cm estão no plano XY e percorridas por uma corrente de 7 A. Então são duas correntes de 7 A aqui. E elas caminham no sentido horário. Determine o momento de dipolo magnético do sistema. Vamos primeiro fazer esse item A aí. Se a gente usar a regra da mão direita na espira de fora para descobrir para onde aponta o momento de dipolo, a gente tem que alinhar os dedos no sentido da corrente e o meu dedão no centro da espira vai apontar para dentro da tela. Vamos chamar isso aqui de Mi1, que é da espira 1. A espira 1 é a menor aqui, certo? E se eu fizer a mesma análise para a espira de fora, eu vou ter a mesma situação. Aponta um momento de dipolo que aponta para dentro. Essas espiras estão concêntricas, então eu tenho dois momentos de dipolo aplicados no centro da espira. O momento 1 é dado pela corrente elétrica vezes a área da espira e aponta na direção menos E. E o momento 2 também é definido pela corrente vezes a área. A gente agora tem o raio 2 ao quadrado, que também aponta na direção menos E. O momento de dipolo do sistema nada mais é do que a soma desses dois vetores, né? Que vai dar algo aproximadamente em torno disso aqui, né? Menos 2,86 ampere-metro quadrado, apontando para dentro da tela, direção menos E. Repito o cálculo supondo que a corrente da espira menor mudou de sentido. Se a corrente da espira menor mudou de sentido, eu vou colocar um sinal menos nesse vetor, porque afinal de contas o meu dedão agora vai apontar para fora do quadro. Mas o momento de dipolo da espira 2 continua como está. A gente vai obter como resposta um menos 1,1 ampere-metro quadrado ao longo do eixo Z. O meu vetor resultante aponta ainda para dentro da tela. Esse último problema é o problema do livro, então é o 7.6, é um exemplo resolvido, dá uma olhada no livro depois de você assistir a aula, certo? Então tem uma espira pivotada, conforme a figura, paralela ao eixo Z. Aqui está o nosso eixo coordenado e a espira está em azul, sendo percorrida pela corrente elétrica nesse sentido, e ela está presa no eixo Z. Beleza? O eixo Z é o nosso eixo de rotação. A espira gira em torno do eixo Z. A intensidade da corrente é 3,5 ampere. Tem um campo B magnético de 0,01 Tesla no sentido positivo de Y. Então tem um campo B que está passando para cá. O B está subindo. Beleza? E ela sofre um torque da força magnética e também da força gravitacional. Porque a força da gravidade não indicou aí, mas a força da gravidade está contrária à orientação Y. Então quando essa espira tentar subir por causa do torque de B, a força da gravidade puxa de volta. E em algum momento vai ter um equilíbrio aqui. Determine o ângulo que a espira faz com o Y no equilíbrio. Antes de continuar, deixa eu dizer que esse lado da espira mede 0,2 metros. E esse lado aqui da espira mede 0,1 metro. Não tem nada em escala aqui, hein? Olha só, vamos fazer análise do ponto de vista do momento de dipolo. Se eu alinhar os meus dedos da mão direita conforme a corrente aqui, eu vou descobrir que o meu momento de dipolo ele é um vetor que está entrando naquela direção ali. Esse é meu Mi, certo? Direção em sentido de menos x. E esse vetor vai tentar se alinhar com o campo, que está para cima. Então essa espira vai fazer esse movimento. Vamos olhar em detalhes isso aqui deitado. Ó. É isso aqui que eu tenho, que é a espira sem o campo, deitado sobre o eixo Y. Aqui é a espira agora com a aplicação do campo. E o meu momento de dipolo é esse camarada aqui. Ó. Tentando me alinhar com o campo B que está sobre o eixo Y. Mas, meu filho, sobre a espira, e eu vou desenhar aqui no centro dela, existe a força da gravidade, que vai aplicar um torque contrário ao torque do momento de dipolo.
E no equilíbrio, esses torques eles estão balanceados, ou seja, eles são iguais. Então eu vou escrever que o torque do campo magnético é igual ao torque gravitacional. E a partir dessa análise a gente vai encontrar o ângulo que a espira faz com o eixo Y no equilíbrio. Que ângulo que é esse? Esse ângulo aqui que a gente vai chamar de alfa. É isso que eu quero calcular. Então, primeira análise aqui, ó. Então, primeira análise, vamos calcular essa entidade aqui. Vetorialmente falando, essa entidade é igual a μ vetor B. O módulo é o módulo de μ, o módulo de B, vezes o seno do ângulo entre eles. Então, vou escrever mais uma linha aqui, agora o módulo. μ é dado pela corrente vezes a área. B a gente conhece. E vamos tentar olhar para esse ângulo θ aqui. Não vou substituir nenhum valor aqui, beleza? Vamos deixar assim por enquanto. O torque da gravidade agora, o torque da gravidade. Usando a definição de torque, você vai pegar a força e multiplicar pelo braço. Vamos analisar o braço aqui da força. Porque essa força ela está aplicada nesse ponto, mas a linha de ação dela é essa aqui, ó. Paralela ao eixo Y, beleza? O ponto fixo está aqui no alto, ó. Então, a distância entre a linha de ação e o ponto fixo é essa distância aqui. Eu não sei que distância é essa, então eu vou chamar de x. Então, isso aqui é igual a mg vx. Olha só que interessante agora. Olha só que interessante. Vamos olhar para θ. θ é o ângulo entre μ e B. O ângulo entre μ e B é este ângulo aqui. Porque μ é esse camarada e B está sobre o eixo Y. Por trigonometria, você também consegue mostrar que o θ é esse ângulo aqui. Entre o eixo X e a barra no equilíbrio. O que você acha que você tem se você tomar o cosseno de θ nesse triângulo aqui pequeno? O cateto adjacente é x e a hipotenusa é essa distância, que é justamente metade do comprimento da espira. E daí? E daí que a gente consegue eliminar x e escrever ele em função de θ. Vamos voltar para a nossa igualdade agora. E se a gente reorganizar os termos para termos seno dividido por cosseno de θ, a gente vai ter isso aqui, cara. Seno sobre cosseno é igual a 35, ou seja, tangente de θ é igual a 35, e a partir disso eu descubro θ. 88,4 graus aproximadamente. Θ é o ângulo entre o eixo X e a minha espira. E o exercício quer saber alfa, que é o complemento de θ. Então alfa é 90 menos θ, é igual a 1,6 graus aproximadamente. Bom, eu espero que vocês tenham me acompanhado até aqui. Na lista de exercícios, os problemas vão envolver muita geometria, muita análise tridimensional e essas novas entidades aí que apareceram na aula de hoje, beleza? Então, bons estudos, abraço para todo mundo aí.